Boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. É uma alegria poder estar mais uma vez entrando no celular com o nosso culto em casa. E já quero adiantar para os irmãos que esta semana nós estaremos reiniciando o nosso culto presencial de terça-feira. O culto de oração vai estar sendo reiniciado agora nessa terça-feira às 8 horas da noite aqui na nossa igreja. E você é o meu convidado para estar vindo, participar do nosso culto, né? Não esqueça de trazer a sua máscara e nós estaremos tomando todas as medidas necessárias para que possamos estar realizando este culto, né? Com o distanciamento exigido por lei, com álcool gel e tudo mais que for necessário. Então que você possa ter a liberdade de estar vindo nesta terça-feira às 8 horas da noite, para juntos podermos estar buscando a presença do nosso Deus. Vamos estar novamente buscando a presença do Pai juntos, reunidos, congregados na casa do Senhor. E você vai estar também vislumbrando como a casa de Deus está bonita e nós vamos estar fazendo o melhor para o nosso Deus em nome de Jesus. Amém? E eu quero dar abertura a este culto orando contigo. Vamos estar orando ao nosso Deus em nome de Jesus. Pai, quero te louvar, Senhor, e te agradecer, Senhor, por estarmos aqui, ó Deus, mais uma vez entrando na tua presença, no culto em casa, Pai. E queremos, ó Senhor do Santo, nesta noite, ó Pai, noite de Santa Ceia, noite, Senhor, no qual estaremos nos assentando à tua mesa, Senhor. Peço, ó Pai, que a tua mão de poder e graça venha sobre nós e ministra, Senhor, em nossas vidas, abençoando. Fala conosco, ó Pai, pelo teu Espírito mais uma vez e edifica-nos, Senhor, em fé, operando as tuas maravilhas para a honra e glória do teu santo nome, eu te peço. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, Pai. Amém? Amém, Jesus. Vamos estar lendo a palavra de Deus lá no livro de Isaías, tá? Vamos mudar um pouco hoje. Livro de Isaías, capítulo 53. Capítulo 53 de Isaías, no primeiro versículo, diz assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabem o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante o seu tosquiador, ele não abriu a sua boca. Por juízo, opressor foi arrebatado, e a sua linhagem, quem é dela contará na terra? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com os ricos esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém, Jesus? Louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que nos amou e que se entregou a sua vida por nós, sem merecer.
ele sofreu morte e morte de cruz, para que levasse sobre o madeiro os nossos pecados, as nossas transgressões, para que hoje nós pudéssemos viver esta bendita esperança. Por isso, querido, agarre-se a Ele, creia no Senhor, porque Ele é aquele que fez tudo por você, está fazendo e continuará fazendo, em nome de Jesus. Amém? Vamos neste momento estar louvando ao Senhor. Louve ao Senhor comigo, em nome de Jesus. Te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom podermos estar louvando a Deus, agradecendo ao nosso Pai. E, como já disse, nessa terça-feira estaremos juntos, louvando ao Senhor, na casa do Senhor. Você é o meu convidado. Venha com todos os devidos cuidados, prevenções, e se você tem, assim, sente essa liberdade de poder estar congregando conosco, fique à vontade, venha e será aqui bem recebido para juntos estarmos louvando ao nosso Deus em nome de Jesus. Vamos agora então estar meditando na palavra de Deus que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 10. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 10, que diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu,
mas a graça de Deus que está comigo. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus te damos graça, te louvamos, Senhor, pela tua palavra e pedimos, Deus, fala conosco pelo teu Espírito, ministra, Senhor, aos nossos corações e dá-nos o saber, o entender, o compreender, o revelar da tua palavra, Senhor, às nossas vidas, para que possamos ser edificados em fé na tua presença. Em nome de Jesus te pedimos, louvamos e te agradecemos. Todos dizem amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos este versículo que foram palavras do apóstolo Paulo, falando a respeito do seu ministério, a respeito da comparação do seu ministério com os demais apóstolos, E ele diz, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo, ela não foi vã. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O que é graça? A graça, amados, nós sabemos, é algo que nós recebemos sem merecermos. Então, graça é uma palavra de origem latina, que tem a sua origem no grego, e fala-se caritas, e que significa dom gratuito, favor concedido incondicionalmente, ou seja, sem merecer. A pessoa não faz nada para receber aquela dádiva, aquele dom, aquele presente, no caso, na parte de Deus. Então, eu quero que você entenda, amado, o que nós vamos falar nesta noite. Talvez você vê a graça como a misericórdia de Deus, como a bênção do Senhor sobre as nossas vidas para nos salvar. Mas eu quero te dizer, querido, que graça não é apenas perdão dos pecados, não é apenas direito à salvação em Cristo Jesus. A graça, ela é, na verdade, muito mais do que isso. Ela vai além do que simplesmente, como se isso não fosse muita coisa, Mas ela vai além, do ato salvático, da salvação de Deus em nossas vidas. Porque eu quero que você volte comigo nesse versículo e veja o que Paulo está falando a respeito da graça. Ele diz, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Ou seja, ele era uma pessoa e ele se tornou o que ele se tornou por causa da graça de Deus sobre a vida dele. Ele não está falando da salvação, ele está falando de quem ele se tornou, de quem ele era. Ele disse, eu sou o que sou pela graça de Deus. E a sua graça, a graça de Deus para comigo, ela não foi vã. Ou seja, a graça de Deus que estava repousando sobre a vida de Paulo, ela não foi vã. Antes, diz ele, eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos, todavia, não eu. Presta atenção nisso. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então veja mais que a graça de Deus transformou a vida do apóstolo Paulo. A graça de Deus capacitou o apóstolo Paulo para ele fazer todo aquele trabalho, todas aquelas obras, porque ele disse que ele trabalhou muito mais do que os outros apóstolos. E ele disse, todavia, não eu fiz essa obra, não eu realizei esse trabalho, mas a graça de Deus, a capacitação de Deus, o poder de Deus em minha vida é que fez isso acontecer. Então vejam, mas que graça é muito mais do que simplesmente a salvação em Cristo Jesus. Ela é, na verdade, a capacitação de Deus em nossas vidas para irmos além das nossas habilidades naturais. Porque se Paulo fosse fazer a obra apenas pela sua capacidade intelectual, pela sua capacidade humana, ele não iria tão longe como ele foi. Mas foi a graça de Deus na vida dele que o capacitou de uma forma sobrenatural para que ele pudesse executar toda aquela obra que ele executou, para que ele pudesse escrever todas as cartas, todos os livros que ele escreveu, para que ele pudesse realizar todos os milagres que ele operou.
porque a graça de Deus estava na vida dele. Então vejam que a graça de Deus, ela é a sua capacitação em nós para realizarmos o seu propósito, ok? Então o propósito de Deus, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E para realizarmos este propósito, nós precisamos, nós carecemos da graça de Deus sobre as nossas vidas. Então veja, amados, que Deus tem um propósito na nossa vida. Agora, o mundo, as pessoas sem Cristo, as pessoas sem Deus, elas vivem sem propósito. O mundo vive sem propósito. E por isso é que o mundo anda na carne. É por isso que o mundo anda no pecado. Porque eles não têm propósito de vida. Eles vivem para satisfazer os seus desejos carnais, para cumprir a vontade deste mundo, a vontade do maligno, porque a Bíblia diz que o mundo jaz na mão do maligno. E aquele que está no mundo vai fazer quem? A vontade de quem? A vontade do maligno, porque quem está reinando, quem está governando este mundo é o maligno. Então veja que quando nós entramos debaixo da graça de Deus, debaixo da bênção do Senhor, da salvação em Cristo Jesus, e nós somos cobertos por esta graça, nós agora passamos a viver com um propósito. Qual o propósito? O propósito é cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Este é o nosso propósito. Veja o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim, ó: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então veja, mas que Deus disse a Paulo, a minha graça, o que Deus está querendo dizer aqui nesse versículo para Paulo é o seguinte: a minha graça é tudo o que você precisa. Porque o meu poder, ele trabalha melhor através de você, quando você chega no seu limite, quando você entra na sua incapacidade de realizar a obra. Então a graça de Deus, ela opera em nós, ela aperfeiçoa-se em nós, é quando somos fracos. É quando a nossa força chega no limite. A partir dali, nós nos tornamos fracos para aquilo que estamos realizando, para aquilo que vem sobre nós. Então a nossa força vai até aquele limite. Depois dali, nós nos tornamos fracos. E a Bíblia diz, o Senhor falando a Paulo, que o poder dele, ele se aperfeiçoa justamente na fraqueza. E o que é o poder de Deus em nossas vidas? É a graça de Deus nas nossas vidas. Porque nós não merecemos, nós não somos dignos, mas é pela graça de Deus que esse poder, que essa unção vem sobre nós, para que possamos de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária, realizar a obra do Senhor. Então a graça de Deus, ela é na verdade o poder de Deus. Veja lá em 2 Pedro, capítulo 1, no versículo de número 2, o que está dizendo lá? Graça e paz vos seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Aleluia. Veja só, graça e paz, disse Pedro, vos sejam multiplicadas. Então veja que a graça, ela vem em nossas vidas e ela vai crescendo, ela vai multiplicando, ela vai aumentando em nós. Como? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, conforme nós vamos renovando a nossa mente, conforme nós vamos adquirindo o conhecimento das coisas de Deus, a respeito de Deus, a respeito de Jesus, nós vamos crescendo em graça, nós vamos multiplicando. A graça de Deus, ela vai se multiplicando, ou seja, o poder de Deus vai crescendo nas nossas vidas. Então, a graça do Senhor, ela vem sobre nós, mas ela tem um processo de crescimento, de aumento em nossas vidas. Então,
Veja que a graça não é só para salvação, mas é também para a nossa edificação, para o nosso amadurecimento, porque quando você passa a ter conhecimento a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da vontade dele para a sua vida, você vai amadurecendo, você vai se tornando adulto espiritual, e com isso você passa a receber mais poder, mais unção de Deus na sua vida, ou seja, mais graça de Deus na sua vida, amém? Veja também o que diz lá em Efésios capítulo 3, no verso 20, diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse? Que o Senhor, pelo apóstolo Paulo, está dizendo aqui que ele já está operando. Não é um poder que Deus vai derramar, não é um poder que Deus vai nos dar, é um poder que ele já nos deu. Porque diz assim, que ele é poderoso para fazer tudo muito mais além, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós já está operando. Que poder é esse que está operando em nossas vidas? É justamente, querido, a graça de Deus em nós. A graça do Senhor, aquilo que Ele já nos deu, aquilo que Ele já nos concedeu. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa graça já foi derramada sobre nós. Agora o que nós precisamos é evoluir, crescer, deixar essa graça multiplicar através do nosso esforço, do nosso adquirir conhecimento das coisas de Deus em nossas vidas. Amém? Então, Ele é poderoso, ou seja, Ele é capaz. Isso não quer dizer, tá? Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos, que nós pensamos. Mas esse poder que Deus tem, Ele não quer dizer que Ele vai fazer isso automaticamente, tá? Mas o que quer dizer aqui, amados, é que nós devemos nos apropriar desta unção, nos apropriar desta bênção, nos apropriar desta graça bendita que Ele já tem nos dado, que Ele já tem colocado à nossa disposição. Agora, vem a pergunta: como fazemos para nos apropriar da graça de Deus? Vem comigo, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 2. Veja o que diz lá: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Então, como é que nós tomamos posse? Como é que nós nos apropriamos da graça de Deus que já está à nossa disposição? É através da fé. Porque aqui o apóstolo Paulo diz assim, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Então, é através da fé, pela fé, que nós temos acesso à graça de Deus. Eu quero aqui contar para você uma cena para que você possa entender como é que isso funciona. Veja que Deus te criou e Ele te criou com uma capacidade humana, porém uma capacidade humana limitada. Todos os seres humanos têm cada um a sua capacidade conforme Deus lhe concedeu, ok? Uns mais, outros menos, mas todos têm uma determinada capacidade limitada, ok? Então, vamos comparar essa capacidade como um poço de água. Então nós estamos na nossa casa, eu estou na minha casa e eu tenho um poço de água na minha casa. Só que esse poço de água eu só consigo tirar um limitado número de litros d'água, né? Então, quando chega num determinado número de litros d'água, o poço já não vai dar mais água, o poço é limitado. Assim é a minha capacidade, como esse poço, limitado, ok? Mas quando eu recebo Jesus como Salvador da minha vida, quando eu entro
no reino dos céus, para viver agora uma novidade de vida, sabe o que acontece, querido? Na frente da minha casa, Deus faz passar uma rede de água que jorra do trono de Deus. Essa rede de água agora está passando em frente à minha casa, com milhões e milhões de litros d'água à minha disposição. O que é que eu tenho que fazer? Eu apenas preciso fazer o encanamento, fazer a ligação da minha parte hidráulica e pegar o cano principal da minha casa e conectar a essa rede de água que o Senhor está disponibilizando, passando em frente à minha casa, ou seja, na minha vida. Então eu tenho que conectar a minha rede de água a este cano que está jorrando a água do trono de Deus, para que eu possa então desfrutar desta água que o Senhor está proporcionando, ou que o Senhor está colocando à minha disposição. Amém? Então eu quero que você entenda, essa rede de água é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós não pagamos nada por ela, nós apenas a recebemos. E como a recebemos? Como diz aqui, pela fé, né? Nós temos entrada, nós temos acesso a essa graça. E o que é a fé? A fé é justamente esse cano que eu ligo, né? O cano, meu cano da minha casa, que eu ligo nessa rede de água que Deus colocou na frente da minha casa, à minha disposição. Então eu conecto esse meu cano, que é a minha fé, na graça de Deus, que é essa rede de água. Então eu começo a desfrutar desta água de Deus, desta graça de Deus, abundantemente, multiplicadamente sobre a minha vida. Amém, Jesus? É assim que acontece a graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então é através da fé que eu tenho acesso a essa graça. E o que é ter fé? Ter fé é simplesmente acreditar. Acreditar no que a palavra de Deus nos diz. Você é quem a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Então, acredite que essa graça de Deus está aí, diante de você, à sua disposição. Não fique apenas acreditando ou apenas vivendo na força do seu braço, na capacidade do seu intelecto, mas que você possa se conectar a essa graça bendita que o Senhor lhe proporciona. Você não precisa pagar nada por isso, você só precisa receber, acreditar e confiar, assim como a salvação, né? Assim como é a salvação, porque lá em Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Da mesma maneira, a unção, o poder, a virtude de Deus, a capacitação sobrenatural de Deus, ela vem e reina nas nossas vidas da mesma forma, pela fé. O que você faz para ser salvo? Nada, apenas crer, né? Porque não é pelas obras, é pela fé. Da mesma maneira, o que você faz para ser usado por Deus? O que você faz para receber o poder de Deus? O que você faz para poder cumprir o propósito de Deus na tua vida? Nada, apenas creia, apenas confie, apenas acredite naquele que te proporcionou essa graça, colocou à sua disposição. Tome posse, se aproprie desta graça de Deus na sua vida e viva uma vida abundante na presença do Senhor. Amém, Jesus? Eu quero que você escute isso que eu vou ler aqui para você agora. Escute isso e entenda esse mistério. Deus, Ele tem um plano para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Deus tem um plano para a sua vida, um plano que, na verdade, nós não conseguimos realizá-lo pela nossa capacidade limitada. O plano que Deus preparou para mim, o plano que Deus preparou para você e para cada um de nós, nós não conseguimos realizá-lo por nós mesmos. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos estar conectados na graça de Deus, nós precisamos estar recebendo
da videira verdadeira, para podermos ser ramos frutíferos nessa videira verdadeira. Então, vejam, Deus tem um plano para a sua vida, que você não consegue realizá-lo na sua capacidade natural. Isso quer dizer que para que este plano que Deus propositalmente planejou para você acima da sua capacidade natural, ele se realizará. Para que ele se realize, é preciso que você creia e aproprie-se da graça de Deus que está à sua disposição, e que você dependa dessa graça para realizar o propósito de Deus sobre a tua vida. Você entendeu isso? Deus, ele tem um propósito na sua vida. Só que para que você venha cumprir esse propósito, você não consegue cumpri-lo na força do seu braço. Você não consegue cumpri-lo com o seu intelecto humano. Por isso que a Bíblia diz, amados, que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos da fé para podermos apropriarmos dessa graça e podermos realizar a vontade de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos tomar posse da unção de Deus, de Jesus em nossas vidas, para podermos então realizar a obra que sem Ele nós não conseguimos realizar. Sem a graça de Deus nós não conseguimos realizar. E veja que Deus, ele fez isso de uma forma proposital. Veja que quando Deus foi dizer para Gideão enfrentar os medianitas e aquele povo que estava vindo contra Israel, Deus disse: olha, tem 10.000 ainda, mas ainda é muito. Ele já era um número muito menor do que os inimigos. Mas Deus disse: ainda é muito. Para que você não venha dizer que você guerreou e venceu pela força do seu braço. Aí foi onde Deus mandou ele fazer aquele teste do beber água. E apenas 300 foram. Por que Deus fez isso? Por que Deus faz isso conosco? Ele nos dá uma missão, mas essa missão, para nós cumprirmos, nós precisamos viver na dependência dele, senão não conseguimos realizar. Nós precisamos da graça de Deus nas nossas vidas, senão não conseguimos realizar. Sabe para quê? É justamente para que nós vivamos na dependência de Deus, e também para que toda a honra e toda a glória não seja nossa, mas seja dada ao nosso Deus. Amém? Deus não divide a sua glória com ninguém. Então veja que nós precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso. E ele, quando entendeu isso, ele disse: pelo que eu me gloriarei. Porque eu sei que quando eu chego no meu limite, aí Deus começa a operar. Eu sei que quando eu estou fraco, aí então eu estou forte, mas não forte da minha capacidade humana, mas eu estou forte da graça de Deus, eu estou forte da unção de Deus, do poder de Deus na minha vida. Então, querido, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, através da graça de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Guarde isso. A fé, a tua fé, é a chave que destrava a unção extraordinária da graça de Deus sobre a sua vida. Viva essa fé, não crendo que você é um coitado, que você é um miserável, que você é um limitado, mas crendo que você tudo pode naquele que te fortalece, crendo que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, crendo que você no mundo pode ter aflição, mas você deve ter bom ânimo, porque Jesus, ele venceu por você, ele venceu para você, e agora ele coloca tudo isso à disposição sua, para que você tome posse e viva com alegria na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Feche os seus olhos agora, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Deus.
E pedimos que o Teu Espírito venha, Senhor, gerar em nós, Senhor, uma fé, Senhor, Deus amado, que venha nos levar à obra, que venha nos levar à prática, que venha nos levar, Senhor, a agir, Senhor, a tomar uma atitude, ó Pai, de nos empossarmos, de nos apropriarmos desta graça bendita que já nos foi concedida, que já está à nossa disposição, ó Pai, e que possamos, sim, ó Deus, sermos fortalecidos nela, para podermos realizar o propósito que Tu tens, Senhor, para as nossas vidas nesta terra. Em o nome de Jesus, cumpra em nós, ó Pai, o Teu querer, e opere em nós, ó Deus, as Tuas maravilhas, em o nome de Jesus, para Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória te pedimos, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Então, queridos, mais uma vez eu quero te lembrar que terça-feira nós estaremos reiniciando o nosso culto de oração presencial às 8 horas da noite. Estaremos louvando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus e estaremos buscando a presença do nosso Pai Celestial. Venha estar conosco em nome de Jesus. Vamos agora, amados, estarmos nos assentando à mesa do Senhor e vamos estar participando da Santa Ceia. Prepara aí a tua Santa Ceia e vamos juntos estarmos participando em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. A palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Então a palavra de Deus nos diz, amados, que nós precisamos celebrar a ceia com entendimento, discernindo o corpo e o sangue do Senhor, sabendo que este pão representa o corpo, este suco representa o sangue de Jesus, que foi entregue na cruz do Calvário, que foi derramado na cruz do Calvário por nós, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, porque aquele sacrifício foi o preço pago pelos nossos pecados, foi a dívida paga que nós devíamos, e ele, justo, que não precisava fazer isso, ele pagou o preço pelos nossos pecados, e por isso nós temos direito a esta salvação, a esta graça bendita da salvação, não porque merecemos, mas porque ele nos amou e se entregou por nós. Então eu quero que você neste momento feche seus olhos, cubra a sua cabeça, examine-se como você está diante da igreja, como você está diante de Deus, e se há algo que você precisa fazer para se consertar, alguma área que você precisa confessar, pedir perdão a Deus, faça isso agora em nome de Jesus. Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça bendita, Senhor, pelo teu sacrifício vicário na cruz do Calvário, pela sua remissão dos nossos pecados, ó Senhor. Ó Deus, porque na verdade foi um sacrifício que valeu para salvar toda a humanidade, de todas as épocas. E eu louvo a Ti, Senhor, porque Tu, Senhor, morresses por nós que éramos pecadores, para que nós pudéssemos ser santos como Tu és santo, para que nós pudéssemos ter vida na Tua presença. Em nome de Jesus, abençoa, purifica e edifica na Tua presença, em nome de Jesus. Segura o seu pão, segura o seu suco agora. Vamos consagrar ao Senhor. Pai, aqui estão, Senhor, esses elementos que tipificam e simbolizam o corpo de Cristo, o sangue de Jesus, que foi moído na cruz do Calvário, que foi derramado, vertido na cruz do Calvário por nós. Ó Senhor, e através, Senhor Deus amado, ó Pai, desse sacrifício, nós reatamos a nossa comunhão contigo. Nós, Senhor Deus amado, renovamos nesta hora, Senhor, ó Deus, o nosso voto
de aliança contigo, porque a tua palavra diz que Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras nós somos sarados. As iniquidades de todos nós estavam sobre ele. Sim, Senhor, abençoa, renovando nossas forças, dando bom ânimo, dando-nos, Senhor, graça, para que possamos, ó Senhor, viver na tua presença e fazer a tua vontade, para a honra do teu santo nome. Perdoa, purifica e limpa, para que possamos estar diante de ti justificados pelo sangue de Cristo. Em nome de Jesus te pedimos, louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Pode comer do pão, pode tomar do suco, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Tu és maravilhoso. Tu és perfeito nas tuas obras. Porque não simplesmente nos desse, Senhor, a salvação, mas nos desse, Senhor, do teu Espírito, nos desse, Senhor, do teu poder, da tua unção, para que pudéssemos viver nesta terra como luz do mundo, como sal da terra, para que pudéssemos resplandecer a tua glória, Senhor Deus amado, ó Pai. Ó Senhor Deus Santo, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, amados, eu quero crer que a próxima Santa Ceia nós estaremos também celebrando na igreja. Ore por isso, para que possamos fazer em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você agora coloque a tua mão aqui comigo e receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Que todos digam amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenha uma semana de vitória na presença do Senhor. E terça-feira, às 8 horas, aqui comigo, no culto de oração, em nome de Jesus. Fique na paz. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.